Aí eu já vim acompanhando isso de algum tempo, né? Aquele plano para a vitória de Zelensky, que é um outro documento, né, que Zelensky também estava tentando vender, isso ano passado, né, esse documento, tinha um item lá que tratava justamente dessa venda dos minerais críticos. Isso aí foi, estou falando de setembro do ano passado. Né? Esse negócio que eu estou falando aqui dos 100 anos, já foi esse ano, já foi pouco antes da posse do Trump. Então, vejam, vamos para a sequência. Né? O Zelensky tentou vender esses minerais dentro daquele contexto lá do plano para a vitória dele, era um dos itens do plano para a vitória dele, né? Alguns se interessaram por isso, né? Porque esse plano para a vitória o Zelensky entregou para o Starmer, que é o primeiro-ministro do Reino Unido, ele entregou isso para o próprio Biden ainda, presidente, né? Estou falando de setembro de 2024, não tinha tido nem as eleições nos Estados Unidos ainda, e ele foi, não sei se vocês se lembram, o Zelensky foi lá nos Estados Unidos, foi a Nova York e entregou uma via desse plano para a vitória para o Trump, candidato Trump ainda, lá na Trump Tower, em Nova York. Então o Trump tinha conhecimento disso, o Biden tinha conhecimento disso, e o Starmer também tinha. Só que o Starmer correu à frente e comprou esse item também. Então os outros itens do plano para a vitória do Zelensky, que era capacidade de dissuasão não nuclear, capacidade, mais materiais convencionais, né, armas de longo alcance, autorização para o uso das armas de longo alcance na Rússia, aquelas coisas todas que a gente já comentou várias vezes aqui, mas tinha esse negócio do acordo de minerais no meio. Então, o que chamou a atenção de todo mundo, nesse mundo em que o dinheiro é a mais importante, o Reino Unido chamou a atenção disso. O Trump chamou a atenção disso. Só que os dois agora estão concorrendo para a mesma coisa. O Starmer saiu à frente. Aí ele assinou um acordo, esse acordo está assinado. O que vai ter que acontecer? Por que esse acordo, então, na minha opinião, demandou tanta confusão nesses últimos tempos aí? Aquela confusão na Casa Branca, que o Zelensky saiu de lá sem assinar, porque simplesmente ele está um problema, ele tem que resolver esse problema do Starmer. E quando a gente lembra aquela semana em que o Zelensky foi lá na Casa Branca, teoricamente, para assinar esse acordo, o que aconteceu naquela época? Primeiro, ele foi em Londres. Ele foi em Londres conversar com o Stalin. E o Starmer, antes do Zelensky ir para Nova York, para Washington, o Starmer foi na frente. O Starmer foi na frente para conversar com o Trump. Ou seja, eles estavam tentando alinhar discursos. Né? Dentro desse plano para a vitória, que deu a origem de toda essa questão dos minerais, foi o tal do plano para a vitória do Zelensky, que eu citei aqui. E o próprio Zelensky, quando teve que apresentar esse plano para a vitória lá para a Rada, que é o parlamento ucraniano, uma das coisas que o próprio Zelensky disse, isso está disponível aí na internet, que qualquer um pode consultar, é que esse acordo de minerais teria um anexo secreto. Ou seja, isso que a gente vai lá no site do Reino Unido ler, essa é a parte ostensiva desse acordo. Existe uma parte secreta, que ninguém sabe o que está escrito ali. Algumas condicionantes. Ninguém faz um acordo desse sem definir quanto custa, quem vai ganhar o quê, qual a percentagem de cada um. Isso tudo está escrito em algum lugar. Tá? E não está escrito aqui, não está escrito também nessa proposta de acordo que o Trump está fazendo para o Zelensky. Vai ter um anexo secreto, certamente, se o Zelensky conseguir desfazer esse acordo com o Starmer e assinar esse acordo com o Trump, vai ter anexo secreto ali também. A gente não vai ter conhecimento de tudo que está envolvido nisso aí. Então, vejam, esse acordo, essa parte do acordo de minerais é um imbróglio enorme que gerou aquele bate-boca na Casa Branca, que gerou correria do Starmer, que o Starmer ficou que nem doido aí, ele foi lá conversar com o Trump, depois voltou, conversou com o Zelensky de volta, ainda antes do Zelensky ir para Washington, depois o Zelensky foi para Washington, deu aquele imbróglio todo, saiu de lá sem assinar nada, é o fato, saiu de lá sem assinar nada, e aí o Starmer começou a fazer reunião com os líderes europeus, fez aquela fumaça toda aí. Então, assim, e ontem na reunião que houve em Riad, né,
que na verdade não foi nem em Riad, foi em Jeddah, se não me engano, né, na Arábia Saudita. Nessa reunião também foi dito lá tal, mas assim, o fato é que o Trump agora, segundo se diz aí, e o próprio Trump já disse isso, que as condições para assinar o acordo com a Ucrânia dos minerais já não são mais aquelas da Casa Branca, do Salão Oval daquele dia, que ia ser assinada. Em função daquela discussão toda e da saída lá do Zelensky, ele inseriu coisas novas. Ou seja, essas coisas novas em algum momento vão ter que ser arredondadas com o Reino Unido, porque o Reino Unido já assinou esse negócio também. Então, eu creio que o Zelensky está com uma bomba na mão. O que ele vai fazer? Ele não pode simplesmente deixar o Starmer na mão, porque ele já assinou um acordo com ele, não é isso? E o Starmer tem sido um aliado de primeira hora da Ucrânia, muito mais constante do que o próprio Estados Unidos. A gente está vendo o que está acontecendo aí agora em relação aos Estados Unidos, mas também não pode bater de frente com o Trump, porque isso está mais do que provado aí, né? Em função do que aconteceu na Casa Branca, em função de tudo que aconteceu, e agora, de ontem para hoje, o Zelensky dizendo juras de amor eterno para o Trump aí, em entrevistas que ele tem dado. Então, assim, esse é um imbróglio grande que está por trás de tudo isso aí. Esse é um abacaxi que vai ter que ser descascado em toda essa controvérsia.